Bom, pessoal, dando continuidade então no nosso curso, agora a gente vai entrar num módulo, numa aula que é fundamental depois que nós estamos já com o nosso aquário montado. É lógico que a gente não aprendeu ainda todos os equipamentos, mas vocês já aprenderam a parte principal, água, as filtragens básicas, os elementos de filtragem, e a gente vai entrar agora na aula que vai definir quais são as espécies de peixes que nós vamos colocar dentro do nosso aquário. A primeira coisa que eu gosto de falar para todo mundo, clientes, amigos, pessoas que vêm me perguntar qual peixe que eu vou colocar, faz uma relação, uma analogia. Pensa que teu aquário é um filme, e nesse filme você tem que escolher um ator principal. E esse peixe é seu ator principal. É depois de escolhido o ator principal que a gente vem e escolhe os atores coadjuvantes. Então, sempre que você for escolher uma fauna, compor uma fauna para o teu aquário, lembre-se disso. Qual que é o peixe que eu quero muito? Qual que é meu ator principal? Qual que é o peixe que eu faço questão que esteja lá dentro? A partir dessa escolha, ficará muito mais fácil a gente escolher a fauna complementar desse aquário. Então, beleza, pessoal. Primeira coisa, então, que a gente tem que definir é nosso ator principal. Definido ele, vamos ver se ele dá certo com o aquário que eu tenho, com o aquário que eu pretendo construir? Primeira coisa, pós-ator principal definido, qual o tamanho que esse meu peixe, esse meu ator principal vai ficar quando adulto? Vai ser um peixe que vai ficar grande? Vão ser peixes pequenos? Eu preciso conhecer e estudar e aprender sobre essa espécie, principalmente qual o tamanho que ela vai ficar. Porque se eu tenho um aquário de 20, 30, 40 litros, como que eu vou ter um tucunaré, um maruanã, Oscars? Não tem como. São peixes grandes, são peixes que precisam de mais espaço. Então eu tenho que definir depois qual o espaço mínimo necessário para essa espécie. Se forem espécies grandes, será um aquário grande. Se for espécies que chegam na vida adulta ao tamanho um pouco reduzido, eu consigo trabalhar e montar um aquário um pouco menor. E depois disso, também pensar no tamanho que vão ficar as espécies complementares, as espécies coadjuvantes desse nosso cenário, desse nosso filme, desse nosso aquário. Lembrando que todas elas pensando no tamanho na vida adulta, porque aí sim eu vou conseguir montar um aquário de maneira sustentável e por um longo período sem ter mortalidade de peixes. Beleza, Bruno. Já defini qual que é meu ator principal, quais são os atores coadjuvantes, já defini o tamanho do meu aquário, tá tudo certo. Posso colocar todos os peixes que eu quero? Calma, não é só o tamanho, existem outras perguntas que nós temos que fazer. E essas perguntas são tão importantes quanto as primeiras. Uma delas esses peixes vão conviver bem? Esses peixes não correm o risco de um crescer muito mais rápido que o outro e se alimentar do peixe que ficou menor? Esse peixe é carnívoro? Esse peixe é agressivo, territorialista? Esse peixe forma casal? Esse peixe depende de cardume? A gente vai estar conhecendo um pouco dessas espécies nesse curso, mas existe uma infinidade de espécies para a gente poder trabalhar. Então, caso você queira uma espécie ou outra que não foi citada, que não será citada ainda aqui no nosso curso, nas nossas aulas, pesquise, conheça o comportamento, conheça as necessidades desse animal. E por fim, lembra que o mais importante era criar água? A gente sempre falou de água, só fala de água, o peixe está na água. Vamos conhecer se essas espécies compartilham a mesma necessidade de água. É a mesma temperatura? São os mesmos parâmetros físico-químicos? A mesma velocidade de movimentação de água? A mesma intensidade luminosa? Muito importante. Conhecer também, a água dessas espécies. Vou colocar, mesmo que peixes grandes, num aquário grande, posso colocar um peixe do Oriente Médio, um peixe da Ásia, junto com um peixe da América do Sul, da América do Norte? Pode ser em situações que sim, mas eu vou ter que criar um ambiente que satisfaça as duas espécies. E pode ser que, dependendo da situação, dependendo daquele ator principal que eu resolvi escolher, eu não possa colocar uma espécie ou outra. Muito importante se atentar para isso, porque isso tudo vai definir o sucesso ou não do aquário a longo prazo. Eu gosto muito de resumir toda essa aula em algumas analogias. E eu faço isso com amigos, clientes, com todo mundo que vem me questionar a respeito de algumas espécies. Eu sempre falo, você consegue criar leão e coelho no mesmo lugar? Você consegue criar o urso polar
e um koala no mesmo lugar? Você consegue criar um cachorro, um lagarto do deserto e um crocodilo australiano no mesmo lugar? São todos de famílias, répteis, mamíferos, mas têm necessidades diferentes. A gente tem que entender isso também para os peixes. Eles têm necessidades diferentes, eles têm comportamentos diferentes, eles se comportam e mais do que isso, eles interagem entre si. Então a gente tem que conhecer muito bem essas espécies para não cometer erros nessa etapa.